Salve, irmãos, com a parte do Senhor. Motivo de alegria, né, estarmos aqui nessa manhã para continuarmos no aprendizado da lição da nossa revista nesse trimestre. E hoje temos um tema que ele é bem importante, que é sobre a igreja ter uma natureza organizacional. Ou seja, a igreja ela também tem uma estrutura, não apenas o organismo significa um ser vivo, né? E a igreja tem essa característica, ela é um ser vivo, porque ela é viva através de Cristo, Cristo instituiu a igreja, e às vezes nós esquecemos que ela também tem uma estrutura de organização. Como que a gente consegue distinguir o que é o organismo, a igreja como organismo e a igreja como organização? Acho que tem um exemplo que ele é bem simples e que dá para nos dar uma natureza desse entendimento. Quando vocês chegam em uma outra região e algum tempo de conversa, logo você percebe um outro cristão. E a natureza da pergunta que ele vai te fazer é a seguinte: e de que igreja você é? Essa igreja, ele não está se referindo à igreja organismo, porque nós somos da mesma igreja, que é Cristo, mas ele está perguntando da igreja de estrutura, de que organização, de que denominação você é. Eu sou da Assembleia de Deus Cia de Seta, localizada em Rio Maria, e assim você consegue distinguir o que é organização, o que é a igreja, onde você congrega, onde você é membro, aonde você pastoreia, aonde você exerce alguma função, mas a igreja como organismo já é diferente. A igreja como organismo é nós entendermos que nós somos pertencentes a Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Mas em contrapartida, não podemos negar que a igreja ela precisa de uma estrutura. Por quê? Porque ela ainda está aqui na terra. E na terra, falando de matéria, nós precisamos ter as coisas organizadas. Quando eu olho para a palavra de Deus, e a visão pentecostalista, muitas vezes, as pessoas, por falta de entendimento e de conhecimento, negam a estrutura, a organização, não é porque não está na palavra, não, é por falta de conhecimento mesmo. Nós vamos notar que o nosso Deus, uma característica do nosso Deus, preeminente nas Escrituras, desde o início ao final, é que ele é um Deus organizado. Ele vai pegar uma terra caótica e vai trabalhar de forma organizada até ele colocar o homem no jardim do Éden. Você vai ver em Apocalipse que já tem uma cidade, já tem algo preparado para nós, que é a Nova Jerusalém. Tudo organizado, tudo com tempo, tudo com estrutura, e não seria diferente com a própria igreja do Senhor. Apesar dela estar na terra, apesar dela ser um organismo, aqui a lição ela não vai focar muito na questão do organismo, porque eu creio que é algo que já está bem materializado no nosso entendimento, que todos nós somos a igreja de Cristo. Nós vamos ver que a igreja necessita de uma estrutura. David, por que o comentarista ele trouxe essa lição para os nossos dias? Porque hoje em dia, na verdade, está faltando o quê? Falta de identidade. Hoje em dia as pessoas estão passando por cima de preceitos, estão passando por cima de costumes, estão passando por cima de organizações, porque não entende a palavra de Deus. É com ordem, é com decência, tem uma estrutura. E eu, meditando nessa lição, eu tirei a seguinte frase: se não tem organização, não tem identidade. Você pode observar, se não tem uma organização, se não tem um preceito, não tem uma identidade. Quando você vai no órgão federal, quando você vai diante de um juiz, você não pode ir de qualquer jeito, você não pode ir de qualquer forma, você não pode ir de qualquer maneira, você tem que obedecer à estrutura daquele local. E na casa de Deus, no ambiente da casa de Deus não é diferente. Eu lembro que se tinha uma das coisas que mais me incomodava, e me incomoda até hoje, lá no meu antigo serviço, no primeiro trabalho que eu tive, as pessoas falavam, porque lá perto de casa abriu uma igrejinha e o pastor fez isso ou fez aquilo. Gente, diferente para você ser um advogado, você passa por um processo da OAB, você faz 4, 5 anos de estudo, tem toda uma estrutura. E igreja, infelizmente, a pessoa pode abrir do lado, pode não ter conhecimento, pode não ter intimidade com Deus, pode não ter estrutura e se diz ser pastor. Porque não tem uma estrutura. Nós não somos convencionados, temos toda uma estrutura, temos toda uma história, e aí, assim, não vai acontecer erros, David? Vai acontecer. Porque como estrutura, a igreja depende do ser humano, e o ser humano ele é falho. Nós somos falhos, mas ela está procurando a perfeição, está procurando a melhoria, está procurando aprender com os seus erros. Agora, quando abre de qualquer jeito, de qualquer maneira, acaba difamando quem faz certo. Mas não é porque estão fazendo errado que a gente vai fazer errado, ao contrário, é porque estão fazendo errado que a gente vai procurar fazer o que é certo e se tornar referência. Então a palavra de Deus, a lição de hoje, ela vai ter esse propósito, esse entendimento. Primeiro tópico,
Tito e as igrejas na ilha de Creta. O apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma: deliberei invernar ali, e não aqui, como as epístolas a Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, expressão que o apóstolo também usa para Timóteo. Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas, 1 em 2 Timóteo e na epístola que lhe fora destinado, que traz o seu nome. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma e em Nicópolis, né? O que acontece aqui? Aqui nós vamos aprender no primeiro tópico sobre o contexto da carta de Tito. É interessante nós notarmos que Tito, provavelmente, ele não era judeu, ele era um gentil, grego. Ele se converte ao evangelho, ele cresce na fé, ele vai passar pelas etapas próximas ao apóstolo Paulo. E agora Paulo identifica nele uma personalidade de liderança. Apesar de ser novo, Paulo fala: não, você tem capacidade para ser pastor. E o diferencial na vida de Tito é que ele é colocado só em igreja para resolver problemas. 2 Coríntios vai falar que Paulo destinou ele para ir lá para resolver contendas, questões que estavam tendo dentro da igreja de Coríntios. E ele com habilidade, ele com sabedoria, com entendimento, com a graça de Deus, ele consegue contornar aquela situação. Note que era uma igreja onde tinha revelação dos dons espirituais, onde tinha um culto que nós podemos dizer que era um culto pentecostal, onde tinha profecias, onde tinha toda uma organização, mas faltava o que? A estrutura. Porque os irmãos de Coríntios não tinham esse entendimento. Então Tito, ele é mentoreado pelo apóstolo Paulo, ele é direcionado lá a Coríntios, lá ele faz uma obra de gestão, de estruturação, de organização do culto. Lá em Coríntios, Paulo, eles tinham pessoas que eram contra o apóstolo Paulo. Ah, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Mas na verdade porque cada um queria se basear no que mais lhe agradava. Agora não, Tito chega com a missão de contornar toda aquela situação, assim ele faz, e aí o apóstolo Paulo agora ele está olhando para os cretenses que estão passando pelo mesmo problema e está dizendo: não, eu já sei quem eu vou direcionar para lá. Uma coisa importante nós notarmos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é que todo o regimento falando da igreja, ele tem que ser alicerçado na palavra de Deus. Então, a carta de Tito, a carta de Timóteo é exatamente para nos dar direcionamento, estrutura de como a igreja de Deus ela deve funcionar. David, lá vai ter todos os assuntos? Não. Até porque a Bíblia ela não tem um sentido definitivo de definir as coisas, não. Ela tem um sentido de trazer o entendimento. Apesar de não ter todos os detalhes, através da palavra de Deus você vai ter noção de como lidar com cada situação. Porque imagina, vocês acham que os problemas que nós temos hoje só é de hoje? É de tempos antigos. Só muda a forma, só muda o jeito. Falsos ensinamentos nós temos, desde a antiguidade. Fofocas, dissensões, brigas, contendas. Tudo isso tem desde que existe o ser humano. Desde que o homem pecou, todas essas coisas estão envolvidas e inseridas na sociedade. Ah, porque eu aceitei Jesus, agora eu sou santo, essas coisas não vão ter mais? Vai ter. Até porque nós temos a natureza espiritual, que é a natureza dada por Deus, mas nós também temos essa natureza carnal. E nós temos esse conflito. O conflito ele vai ter dentro da igreja. Dentro da igreja, aqui, falando fisicamente, vai ter o conflito. Mas nós temos agora o que? A habilidade, a sabedoria dada por Deus para nós aprendermos a administrar esses conflitos. David, qual era o contexto de Creta? Era uma igreja desorganizada, era uma igreja onde a cultura lá deles era normal eles brigarem, era normal eles mentirem, era normal eles não terem compromissos. Não tinha palavra. Ah, eu vou fazer isso, não fazia, não tinha compromisso, cada um fazia do seu jeito, da sua forma. E além de tudo ainda tinha falsos mestres, falsos ensinadores, que estavam pregando para poder ganhar dinheiro. Eu te pergunto, é diferente dos nossos dias? O que vocês acham? É diferente do que está passando hoje? Não. Nem um pouco, né? Então você percebe que dentro desse conceito, Paulo olha para o que está acontecendo e fala: não, eu já sei quem eu vou enviar para lá. Eu vou enviar Tito.
E ele manda essa carta direcionando o jovem pastor de como ele deveria fazer. Primeiro, você vai colocar a casa em ordem. Você vai colocar pessoas responsáveis, presbíteros, para cuidar não apenas de uma região, para cuidar de várias regiões. Temos aqui uma característica que é diferente da do nosso dia. Naquele tempo, a igreja não tinha templos físicos como nós temos hoje, até porque o evangelho não era bem aceito. Então, o que eles faziam? Reuniam-se em pontos, em casas, e naqueles pontos eles cantavam, adoravam a Deus, tinha a liturgia do culto. E Paulo, preocupado com isso, o que ele está falando para Tito? Em cada ponto você vai colocar alguém responsável. Mas essa pessoa que é responsável, ela não vai ser escolhida de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Ela tem que ser uma pessoa honesta, tem que ser uma pessoa que dá testemunho, tem que ser uma pessoa que tem o reconhecimento de toda a sociedade ao seu redor. Olha a importância de quem está liderando. Aí eu volto a dizer, né? Muitos que estão abrindo igrejas hoje em dia, que levam até o nome do Senhor, não tem nenhum critério desse. Por quê? Porque eles fazem da sua forma, do seu jeito, da sua maneira. Mas nós não temos que seguir o padrão deles. E é interessante que isso acaba o quê? Enfraquecendo o próprio reino de Deus. Aí nós vamos ver aqui no segundo item. O pastor de Creta. Foi constituído pastor da ilha Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam, e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Os relatos de Atos omite esse trecho do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem, da condição de prisioneiro com destino a Roma, num local chamado Bons Portos. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Olha que coisa interessante aqui. Como organismo, Paulo está sendo preso, ele está fazendo uma viagem preso, ele passa nessa região chamada Bons Portos, e como organismo que ele faz? Prega o evangelho. Fala do amor de Jesus. Como organismo. Ele vai falar, ele é um missionário, ele vai falar do amor de Jesus, pessoas vão ouvir a palavra, vão aceitar a Cristo. Paulo, ele não vai ter o tempo de instituir a igreja, de organizar, de estruturar. Eu pergunto para vocês, quem está preso, manda no seu cronograma? Não, né? Quando o barco estava pronto de novo, tem que embarcar, tem que ir embora. Mas nesse tempo ele está pregando o evangelho. O que nós aprendemos aqui? Que a igreja, como organismo, ela pode pregar aonde ela estiver. Como organismo, nós temos a missão de pregar no nosso trabalho, temos a missão de falar de Jesus com as nossas amizades, nos nossos relacionamentos. Aonde nós estivermos, temos a missão, como organismo, de falar de Jesus. Agora, como igreja, estrutura, temos o local certo para estar exercendo a nossa fé também. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que a igreja cresceu muito rápido, só que não tiveram obreiros estruturados e preparados, e em pouco tempo, o que começou de uma forma desestruturada, o que aconteceu? Começou a trazer prejuízo. Os irmãos começaram a não entender a Bíblia, a palavra de Deus, da forma correta. Paulo, identificando isso, o que ele faz? Não, já sei, vou enviar Tito para colocar em ordem, para mostrar para aqueles irmãos que não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma e não é de qualquer maneira. Estava vendo alguns comentaristas falando acerca dessa lição e compactuei com o entendimento deles, e eles falam, hoje nós estamos vivendo em dias onde as pessoas querem sentir. Qual é a frase do momento? Você se sente bem na igreja que você está? Não é verdade? Ah, não me sinto bem lá não. Aí o que ele faz? Sai, procura outro. Mas talvez ele não está se sentindo bem porque ele está sendo confrontado. Ele vai ter que melhorar, ele vai ter que amadurecer, porque a igreja não está concordando que ele continue da mesma forma, do mesmo jeito e da mesma maneira. E isso é a filosofia do século. Eu penso que, logo se você pensa, você pode estar errado, porque o entendimento do homem ele é errado. O entendimento do homem ele é corrompido. Mas hoje as pessoas estão procurando igrejas que lhe agrade. Mas esse não é o contexto. Nós vamos ver que a cultura dos cretenses ela é toda desorganizada. Não é um povo que tem um conhecimento, mas é um povo que está sendo enganado por falta de conhecimento. E não é diferente dos nossos dias. Hoje nós temos acesso a muita informação. Só que o que acontece? As pessoas estão buscando em fontes erradas. E aí, cresce as heresias, cresce o engano, cresce a perdição,
a palavra de Deus ela vai ficando desestruturada, não porque não, porque as pessoas estão pegando trechos e adaptando. Escutei uma pregação um dia desse que eu fiquei de cara, onde o pregador dizia, olha, se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você chegar perto, é porque Ele vai te dar. Ele não é um pai que vai te negar algo disso. Aonde está escrito isso na palavra de Deus, meus irmãos? O que Deus fez para Moisés? Sobe, vê, contempla, mas tu não entra. Porque não era o propósito de Deus. Então, aí as pessoas choram nessa pregação, se enganam, criam projetos que não vão dar conta de alcançar e depois falar que Deus me decepcionou. Não. Se decepcionou por não conhecer a palavra de Deus. Se decepcionou por querer escutar o que lhe agrada, o que lhe apraz, o que não lhe confronta. E aí eu imagino Tito, jovem, pastor e com a responsabilidade dessa, né? Só que tem um detalhe, o cristão que é alicerçado na palavra de Deus e que tem o conhecimento da palavra de Deus e que exerce a palavra de Deus, aonde ele chega, ele vai passar a ser respeitado. As pessoas podem não concordar, podem não querer ouvir, podem até não querer escutar, mas tem uma coisa, elas vão respeitar. Por quê? Porque o fundamento dele é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que convence, é a palavra de Deus que transforma. Apesar da cultura estar daquele jeito, naquela região tinha pessoas que queriam servir a Deus de verdade. Tinha pessoas que queriam ter um relacionamento com Deus de verdade. E essa é a preocupação de Paulo. Paulo, olha, você vai colocar a casa em ordem, você vai organizar as coisas e depois disso você vai colocar obreiros qualificados para dar procedimento na obra de Deus. Olha que coisa interessante. Aí eu pergunto para os irmãos, é diferente no nosso país? Não. O nosso país ele é conhecido pelo futebol, pela corrupção, pelo carnaval. Então nós já temos uma confusão de identidade. Agora imagina se a igreja de Deus, que é para ser diferente, ela começa a se alicerçar nos fundamentos do mundo. Ela começa a se adaptar ao mundo para atrair o mundo. Vai ser uma perdição toda. É o que está acontecendo em Cretenses. Eles estão seguindo a cultura local, o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão executando. E por isso eles estão morrendo na fé. Então talvez eis a importância que a igreja vai identificando. Escola dominical. Durante o passar dos anos, a igreja observou, a Assembleia de Deus, que era necessário um ensino de qualidade. Escola dominical. Um ensino que alcançasse a todos. Temos a escola dominical, temos os cultos de ensino, hoje nós temos as convenções, hoje nós temos até cursos teológicos. Qual é o propósito disso? Estruturar a igreja como organização para saber como lidar nesse mundo. Tá tranquilo para os irmãos? Alguma dúvida? Comentário? E aí, eu vou fazer aquela pergunta. Vocês acham que é necessário que a igreja seja organizada? Todo milagre de Cristo tem uma organização, tem um princípio, tem um propósito, tem um porquê. Quando alguém vem conversar comigo, falar ideias que ele tem, mirabolante, dizendo ter fé, eu já me preocupo, porque eu pergunto, qual é o princípio? Qual é o propósito? Qual o sentido? Não, porque Deus me falou que isso vai acontecer, tá, mas como? Pensa, Deus ele é um Deus organizado, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. E quantas pessoas, por serem pentecostais, estão entendendo errado a palavra de Deus, né? Ah, não, eu vivo pela fé. Tá, mas você tem que organizar suas finanças. Mas eu tenho fé que o milagre vai acontecer. Tá, a gente faz errado e Deus é obrigado a, na última hora, ajudar a gente a pagar a conta. Não é assim, não. Um dos maiores, falando de forma secular, um dos maiores heróis, um missionário que foi usado na área da fé, lá nos Heróis da Fé tem a história dele, Miller, vai dizer a história que ele não fazia dívidas que ele não pudesse pagar. E o homem foi usado extraordinariamente na área da fé. Só um orfanato ele tinha mais de 200 crianças. E o que ele fazia? Ele tinha uma caixinha onde os irmãos depositavam ali as ofertas para ele e ele queria comprar um sofá. Ele esperava ter o dinheiro, ia lá e arrecadava aquilo. Era usado na fé. A fé daquele homem era tão grande, na Segunda Guerra Mundial, o prédio onde era o orfanato foi bombardeado, os vidros quebraram e a estrutura ficou em pé. Mas olha como ele era organizado. E um homem usado na área da fé, de coisas extraordinárias, milagres.
A única coisa que ele não tinha o controle era sobre o orfanato, até porque ele não tinha finança para isso, mas por causa da fé que Deus tinha depositado no coração dele, que ele exercia, não faltou mantimento para aquelas crianças. O milagre vem dele, né? Exatamente. A organização. E o pior de tudo, ainda que usa o nome de Deus. Rapaz, eu tenho fé em Deus e eu vou fazer esse negócio acontecer. Fica pela metade, o povo olha e fala, mas cadê o Deus dele? Exatamente. E é a responsabilidade nossa, parte de nós, né? E o maior exemplo é que nós estamos carregando o nome do nosso mestre. E às vezes esquecemos disso. Ah, Deus não se importa com isso, mas o fulano, o ciclano, o vizinho, quem está perto está observando. Ainda diz que é crente. Ainda diz que é servo de Deus. Ainda diz aquilo e aquilo, né? Para dar um bom exemplo é difícil. Agora, para dar um mal, é fácil. Então, essa é a cultura que os cretenses estavam vivendo, que não é diferente dos nossos dias. Terceiro item, em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que era caracterizado dos cretenses. Quem puder ler aí Tito 1, carta de Tito 1, verso 12 e 13, para a gente ver como que eram os cretenses. Outro problema ali é que havia judaizantes, rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Vamos ver o que está dizendo aí. Paulo está falando lá em Tito 1, verso 12 e 13. Olha que coisa. Tinha um poeta entre eles, um filósofo daquela região que dizia: os cretenses, eles são mentirosos, bagunceiros, arruaceiros, preguiçosos. Aí sabe o que Paulo está dizendo? E o testemunho é verdadeiro. Imagina a situação que eles estão passando. Imagina quem está lá de fora, olha para o nosso país e conhece como o país da corrupção, como o país do carnaval, como o país futebolístico. Aí você chega lá fora e a pessoa fala, infelizmente é verdade. É a fama, exatamente. E o pior aqui na história, irmãos, não é os cretenses serem assim. O pior aqui na história é que os crentes estavam assim também. Ao versículo 15 e 16. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessa que conhece a Deus, mas nega-no com as obras, sendo abominável, desobediente e reprovado para toda coisa. Confessam que, né, conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. E esse é um cristianismo que, infelizmente, nós estamos vendo nos nossos dias. Um cristianismo onde a pessoa fala, não, eu sou crente, eu vou no culto. Aí quando você olha para as obras que ela está praticando todos os dias, não condiz com o conhecimento que ela diz ter de Deus. E aqui a importância do envio de Tito para aquela região, para mudar a cultura daquela igreja, para mudar o pensamento daquele povo. Então, a primeira organização que Tito teve que trazer foi o quê? Ensino da palavra. Olha, o cristão, ele tem que comprar e pagar. O cristão, ele tem que falar a verdade. O cristão, ele tem que trabalhar para comer. Porque lá diz que eles eram preguiçosos. Ou seja, quem mais podia escorar no outro estava escorando, estava aproveitando a oportunidade. E ninguém estava se alimentando, ninguém estava lutando. Era cultura ser preguiçoso.
Aí Tito chega e fala, ó, o cristão, não, esse negócio aí de ser preguiçoso. Antes do pecado entrar no mundo, o homem já trabalhava. O que Deus falou para Adão? Vai lá, vai dar nome para os animais, vai cuidar do jardim. Então o trabalho é algo bom, é bíblico. É esse entendimento que Tito teve que trazer. E o pastor que lá estava, que não é mencionado aqui, ele não tinha essa estrutura, ele não tinha esse conhecimento. Por isso que Tito teve que ir para aquela região, para reeducar todo aquele povo. Então a igreja, como estrutura, ela tem que se preocupar com o pensamento do povo, o que o povo está fazendo, qual a cultura do povo, como o povo lida. Tudo isso tem que estar preocupado. Imagina em dias onde o pessoal não sabe nem o que é certo, o que é errado direito, você abrir mão de tudo. Não vai ter identidade, vai ter uma confusão como nós já temos nos nossos dias. Então, o que nós vivemos hoje já aconteceu no passado também. Os irmãos têm mais alguma pergunta, algum comentário? Conta-se a história de um missionário que foi para uma região, né? Era até difícil, chegou lá, ficou hospedado na casa do irmão. E aí o irmão Pam matou a galinha caipira para ele no primeiro dia. Aí, não, irmão, não vou amanhã não, vou depois. Aí, o segundo dia, galinha de novo, o terceiro de novo. Aí chegou um ponto que ficou tão pesado pro irmão lá da casa que ele falou, ô missionário, acabou a comida, acabou o alimento aqui, já não dá mais. Ele, não tem nada não, amanhã cedo eu tô indo embora. Tá bom. Quando foi 5 horas da manhã, o irmão chegou acordando ele. Acorda, missionário, acorda que o galo acabou de cantar. Ele, opa, ainda tem mais um galo? Vou ficar mais um dia. Então, esse é o entendimento que nós temos que ter, né? Ainda tinha mais um galo, coitado, pro irmão e a família. E é exatamente isso aqui que ele está ensinando para os irmãos. Ter essa consciência. Se estamos sendo pesados, o que a nossa responsabilidade está contribuindo no dia a dia. Todo cristão tem a sua responsabilidade também. E para nós termos essa visão, é interessante nós entendermos que a igreja é um organismo, precisa do missionário? Precisa. Precisa que ele pregue? Precisa. Mas ele tem que entender qual é a responsabilidade dele. E como estrutura, aí parte o princípio dos seminários que nós temos hoje. Até para ensinar como o missionário deve se comportar em cada situação. Porque imagina, que testemunho é esse? Deixou o irmão com fome. Né? A galinha caipira do homem acabou todinha. Né? Infelizmente, isso acontece. É verdade. Vamos aí. Exatamente. Pior do que ela, né? Vamos aí ao segundo tópico. A institucionalidade bíblica da igreja. O que acontece muito, principalmente em redes sociais, né? Com os mais jovens aí, pensamentos dos dias dos nossos filósofos. Não, a igreja é a invenção do homem. A igreja foi constituída por governos para poder ser controlada, ser manipulada. Não é o que mais se prega? Mas isso é uma pregação falsa. Nós vamos ver que a institucionalidade da igreja, ela tem fundamento bíblico. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja organizada. Exatamente. Hoje um dado que ele é preocupante no IBGE é que o número de cristãos sem igreja, sem denominações, só vai aumentando. Aí eu te pergunto, se você não frequenta um culto, se você não tem um pastor, se você não é confrontado com a palavra, que cristianismo é esse que você vai exercer? São que cristãos, né? Agora já até abriu uma nova legenda lá no IBGE. São cristãos não praticantes. Irmão, que cristianismo é esse que é possível você ser cristão sem ser praticante? Não tem jeito. E era só os católicos, agora já abriu. Agora já tem, infelizmente, tá? Esse dado de cristãos não praticantes também. E só vai crescendo. Então vamos lá. A institucionalidade bíblica da igreja. A instrução paulina. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial.
estabelecer presbíteros de cidade em cidade, instruir os líderes durante a sua carreira apostólica. O apóstolo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos, lá em Filipenses 1:1. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs na ilha de Creta era um reflexo da cultura da região. Isso está além de um problema meramente ministerial. Então, o problema ali não era apenas ministerial. A questão, como nós estamos vendo, também era cultural. Só que a igreja ela não estava tendo força de se organizar, por falta de conhecimento, por falta de estrutura, por falta de preparo também. Então a cultura estava falando muito mais alto. Quando Paulo manda Tito é porque ele identificou que esse líder, esse pastor, ele tinha estrutura. Ele tinha propósito de chegar ali e estruturar a igreja, né? Imagina o tanto de pergunta que Tito não deve ter escutado. A primeira delas é: trabalhar não é pecado? Né? Porque o preguiçoso queria ter argumento. Aí ele teve que parar para ensinar sobre a preguiça. Honestidade, sobre ter calma, sobre exercer o fruto do Espírito na vida. Então, olha a estrutura que Tito teve que trazer, e depois de tudo isso que ele fez seminários, preparou obreiros, aí ele falou, não, aqui na região A vai ficar o presbítero fulano de tal, na outra região vai ser o outro, para que a igreja criasse uma estrutura, criasse força. Imaginou a cultura superar a palavra de Deus? E superava. Identificação para a igreja dessa. E tem igrejas que às vezes só quer implantar o costume, a cultura, acima da palavra de Deus. Nada está acima da palavra. A cultura é boa, mas está de acordo com a palavra? O costume é bom, mas está de acordo com a palavra? Sim. Mas a palavra, ela precisa estar em primeiro lugar. Hoje nós estamos vivendo o cristianismo que tira a Bíblia. Isso não é cristianismo. Isso pode ser qualquer outra coisa. Mas cristianismo, não. Eu trabalho ali, tem um rapaz que gosta de brincar. Aí um dia desse ele chegou brincando comigo, aí falou o nome de Alá, né? Que Alá esteja contigo. Eu, não, Alá não. Mas Alá é Deus, não. Alá é Deus na visão dos muçulmanos. Para mim, não. Na minha visão, não. Aí ele ficou até assim, eu não aceito. Ah, mas é o Deus de todos. Não, de todos não, é o Deus dos muçulmanos. O nosso é diferente. A visão bíblica do nosso vai ser diferente. Aí outro dia ele tava lá, a cachorrinha dele faleceu, né? Aí ele me veio com a história. Não, que eu vou numa mulher que tem aí, que ela disse que vai reencarnar o espírito da cachorrinha em outra, né? Eu, não, moço, não faz isso não, você vai gastar dinheiro à toa. Aí fui falar na Bíblia o que está escrito para ele. Aí ele não desistiu da ideia, a mulher perdeu R$ 2.000 por causa disso. E, tá vendo o que a falta de conhecimento ela faz? Malandragem existe. Isso é só malandragem. Isso é falcatrua. Mas infelizmente alguém vai. Exato. Outra expressão que às vezes usam, né? Falando de animal doméstico. Ah, eu tenho um cachorrinho lá, ele é meu filho. Não, não é seu filho. É um cachorrinho. Você pode amar, você pode fazer carinho, você pode dar toda a atenção e tal. Mas filho, não. Tem gente tão desorganizada que o cão dorme com ele. Todo respeito a quem deixa o cão dormir com ele. Mas tá foda, sei lá. Acho que cada um são dos habitats diferentes. Diferente. Eu acho. E é desse jeito aí. Eu tô acostumado a ouvir isso lá no hospital. Meu filho. Ah, seu trabalho em ambiente hospitalar, você sabe. É luta, né? Meu filho tá ali. Bem bagunçado. E por que está acontecendo essa desordem? Por falta da estrutura da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer o quê? Que é casal, casamento e filhos. E isso é institucionalidade da família. Aí é onde eu vou entrar, né? Por que a igreja incomoda tanto? Porque a igreja, como estrutura, como organização, não aceita essas coisas. Como conhecimento da palavra de Deus, não tem como você concordar. Não é que você vai ser ignorante, tá? Não é que você vai ser áspero. Não, mas você conhece a palavra de Deus, não tem como você ficar calado. O meu exemplo mesmo, que eu falei, eu achei que o cara estava brincando comigo. E quando eu falei da palavra de Deus, que não tinha reencarnação, que o animal morreu, acabou, que ele falava, eu vou ver ela lá no céu. Lá no céu você não vai ver, não.
No céu você não vê, não tem como não, passou, foi essa etapa. Aí depois que ele não comprou, ele tava falando sério, eu achei até que era uma brincadeira. Então, assim, o conhecimento da palavra de Deus, a estrutura, ela é importante. O que os cretenses estavam passando, nós passamos nos nossos dias também. Essa guerra, essas lutas culturais. Aí, continuando, nós vamos ver aqui a igreja como instituição. Podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, que é a matéria que a gente estuda, tá? No curso de teologia, que é a matéria sobre a igreja, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada por quem? Pelo Espírito Santo. Então, é um corpo. Apesar de não ser visível ao nosso olho nu, nós vamos saber que a igreja é o corpo de Cristo. Ela é viva, ela é gerada pelo Espírito Santo. A igreja não é a denominação. A igreja são todos aqueles salvos em Cristo Jesus, que exerce o que a cabeça está mandando. Note que o corpo ele não faz a sua vontade, o corpo faz o que a cabeça manda. E esse é o sentido, né? E quantos membros estão tentando sair fora do corpo? Só que, falando de células, quando a célula ela sai do corpo, ela perde a vida, ela morre. Por isso que a gente está vendo muitas igrejas, e aí quando eu falo de igreja, eu não falo da igreja de Cristo, mas da estrutura, morrendo. Por quê? Porque ela está saindo da vida, ela está saindo do corpo. Se nós sairmos do corpo, vamos morrer. Vai morrer. Porque a vida está no corpo, a vida está em Cristo, a vida ela é gerada pelo Espírito Santo sobre nós, espiritualmente falando. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. Na igreja isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Olha que coisa interessante, já vamos para o item 3 aí, ó. Para aqueles que falam que organização é invenção humana, a igreja mais usada pelo Espírito Santo de Deus, que nós temos Atos dos Apóstolos, poderia ser Atos do Espírito Santo, nós vamos ver que ela tinha uma estrutura também. Ela era organismo, mas ela também era organização. Vamos aprender aí, ó. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Segue alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário e ordem no culto. Vamos ler 1 Coríntios 14, verso 26 e 40, por favor. Reunião de ministério para consagração de presbítero, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Atos 14, 23. Vamos ler também, por favor. E foi realizado um concílio que nós diríamos uma convenção para tratar de assuntos doutrinários. Atos 15 e 6. Vamos ver essas três referências. 26 diz assim: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Onde vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com honra. Tudo decentemente com honra. Eles tinham local, tinha horário. A questão é que todo mundo queria falar, todo mundo queria passar um por cima do outro. Não tinha organização, estava faltando. Mas o local eles tinham, a placa eles tinham, aonde ir todo mundo sabia, hoje vai ser lá, vai ser na casa do fulano de tal, vai ser em tal local. Eles iam, se reuniam. O que Paulo está falando aqui é do ritual do culto, a liturgia do culto, porque aí faltava essa estrutura. E agora ele está instruindo os irmãos como deveria ser a liturgia na hora do culto. Então, diante do que vai acontecendo, porque falando de organização, como eu já falei, nós somos imperfeitos, foi surgindo as questões com o avanço e o crescimento da igreja. E o que os irmãos começam a fazer? A organizar. Organizar o culto, organizar o local, organizar o horário, organizar de que forma seria. Aí tem gente que fala, não, esse negócio de horário para terminar o culto não vem de Deus. Como que não vem? Chega um lugar que o irmão já fala que é Deus que manda, quem manda é nós, irmão. Deus incumbiu a nossa responsabilidade. Exatamente. Tem que ter organização. Os irmãos trabalham no dia seguinte, cada um tem os seus afazeres. Os vizinhos precisam dormir também.
Tem igrejas que aumentam o som e faz barulho, porque o meu vizinho tem que escutar a palavra. Aí ele está criando raiva no vizinho. Você fala sobre isso. Quando o vizinho denuncia, diz que é o demônio. Tá endemoniado o vizinho, coitado. Aquele engajado, quando era lá do mundo, descia o dia. Agora era do mundo, agora totalmente de Cristo. Há uma diferença totalmente. Diferente. E por que isso acontece? Falta de estrutura, falta de conhecimento, falta da aplicação da palavra de Deus. Hoje a coisa está fora de sério. É pessoas colocando umas vestes gigantescas, rodando, dizendo ser movido do Espírito Santo. E quando você olha para a estrutura, como o pastor tem nos ensinado aqui nos cultos de terça-feira, você vai ver que é tudo, menos mover do Espírito Santo. É crente evangelizando de limusine. Hoje eu vou evangelizar de limusine. Aí entra na limusine, vai lá pro teto e fala: Jesus te ama, Jesus te ama. É falta disso aqui, de organização, é falta de estrutura, é falta de conhecimento da palavra de Deus. Vamos ver a outra referência aí. Atos 14, 23. E havendo-lhes por comum, com procedimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendados ao Senhor, em quem havia. Isso aqui é a reunião de ministério. Como um acordo, reunidos, se consagrando, chegaram ao acordo de trazer pessoas, orar por eles, a institucionalização. Então, tudo que nós temos hoje está aprimorado em termos de conhecimento, mas nós vemos seguindo o que a igreja já praticava. O que a igreja lá no Ato dos Apóstolos já estava fazendo. É claro que com o avanço, né, vai sendo necessário, que nem eu falei, a Bíblia não tem um sentido definitivo, de definir as coisas, mas ela tem um sentido de mostrar o geral, de nos dar um entendimento, de mostrar como nós devemos seguir, como nós devemos nos organizar. E a palavra de Deus já traz essa estrutura. E o último, Atos 14, 6. É 14, 6, perdão, 15, 6. Então, lá em Atos nós vamos ver que teve um momento que os irmãos tiveram que retornar, Paulo, tiveram que retornar para Jerusalém, fazer uma grande convenção, porque a igreja estava passando por um processo que necessitava de amadurecimento, onde os judaizantes estavam dizendo que os gentios poderiam ter a salvação, mas deveriam continuar com as práticas do judaísmo. E eles foram para a convenção. Imagina, a igreja de Jerusalém recebeu as ordens, recebeu ali, todo mundo sentou para chegar no acordo de que, para os gentios, não era necessário se circuncidar, não era necessário guardar o sábado, não era necessário fazer as práticas judaizantes, porque a salvação por Cristo era o suficiente. Antes eles iam ter que se abster da idolatria, se abster das comidas consagradas, né? Ter o corpo deles como o templo e morada do Espírito Santo. E nós vamos ver que dali vai fazer uma carta, eles vão sair distribuindo nas igrejas e o texto vai dizer que os irmãos se alegravam. Os irmãos comemoravam, mas foi necessário um concílio. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, vai dizer que há uma perseguição. Naquela perseguição, os irmãos saem para pregar a palavra, começam a pregar, mas vai dizer que os apóstolos permaneciam em Jerusalém. Talvez, em primeiro momento, você olha para esse texto e você pensa, rapaz, mas por que os apóstolos ficaram em Jerusalém? Porque Jerusalém está falando que é o local onde as questões vão ser resolvidas. É onde a igreja está começando, é a igreja mãe, é a sede. Então, o que ia acontecendo, corria para os apóstolos. Corria para entender com os apóstolos, corria para aprender com os apóstolos, corria porque de lá saía a organização e a estrutura do que era necessária para todas as igrejas. Então esse é o sentido. Note que a igreja ela vai trabalhando de forma estruturada, de forma organizada. Foi num local que não tem organização, já sai de perto. Não tem estrutura, já sai de perto. As coisas acontecem muito rápido, já sai de perto. Estava escutando a pregação de um pastor esses dias e ele falou
o seguinte testemunho. Na igreja dele tinha um obreiro, e aquele obreiro tinha conhecimento, mas estavam passando por todas as etapas que são necessárias. De repente, uma outra pessoa chamou ele e falou, ó, se você vir para o nosso ministério daqui 2 anos, você já vai ser pastor. Aí ele, opa, vou encurtar o caminho. Ele, foi para outro ministério. Passou 2 anos, ele foi consagrado, não se identificou com o ministério e ele volta para o seu pastor novamente. Pastor, eu posso retornar para cá? O pastor, pode, só que tem um detalhe. Você vai sentar lá no banco de novo. Porque você tentou pular etapas. E você vai ter que passar todo o processo novamente. Voltou. E com isso, quando ele chegou ao presbitério, já estava dirigindo congregação, já estava crescendo. Mas teve que passar o processo todo de novo. E hoje nós estamos vivendo isso. Pessoas querendo pular etapas, mas se você pula etapas, você não vai ter amadurecimento lá na frente. Hã? Crescer de um dia para outro. Não vai ter estrutura. Tem que passar. Que o meu pastor não vai com a minha cara. Não, tem que obedecer à estrutura, tem que obedecer à organização. Tudo na vida a gente faz isso. No trabalho, no serviço. Tudo você obedece. Aí quando chega na igreja, na casa de Deus, que tem que ser o maior exemplo, a gente não quer obedecer. Não quer seguir. O amadurecimento, ele traz essa obediência também. Vamos caminhar aí para nós terminarmos? O terceiro item vai falar sobre a questão atual, organismo e organização. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. Exigem uma organização. Sabe o que é mais curioso? Aqueles que pregam contra a organização, você vai perceber que eles têm uma organização para isso. Eles pregam contra, são contra, mas eles têm o timbre deles, têm a marca deles, têm a forma de divulgação deles, têm o ritual deles e quer falar da nossa. Não sei se vocês já perceberam isso. E quando alguém tenta falar contra o que hoje é a palavra usada, contra a marca deles, ainda entra na justiça para poder defender o que é dele. E por que tentam condenar convenções antigas? Pessoas que vêm fazendo há muito tempo, vêm amadurecendo, vêm aprendendo, as coisas vêm acontecendo. Porque é mais fácil criticar. É naquilo das pessoas sentirem estar bem naquele local. Isso não vai dar certo. E nós vemos isso o tempo todo, principalmente nas redes sociais hoje. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de 2 pátrias, a terrestre e a celestial. Isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas. Quem pode ler, por favor, Romanos 13, verso 1 a 7. Como também com as autoridades eclesiásticas. O ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Então, para ser considerada igreja, tem a exigência do Estado também. Nós temos que obedecer às leis. É preciso criar um CNPJ. É preciso seguir todas as leis que restringem o nosso Estado. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Até as igrejas que dizem professar a nossa fé e não são praticantes, elas obedecem todos esses regimentos. E toda instituição, toda igreja de organização, ela vai ter um CNPJ, ela precisa ser registrada em cartório, ela precisa ter um regimento interno de como vai ser as condutas ali dentro, o que a pessoa tem que fazer ou não, para poder direcioná-la da melhor forma possível, com toda a sua base aonde? Na palavra de Deus. Aqui tem que ser a base. Aqui tem que ser a estrutura. Então, a igreja como organização, ela é necessária. É preciso. Sabe quem não gosta de organização? Quem é desorganizado. Quem é desorganizado, para de qualquer jeito, de qualquer forma, tá bom, né? Mas não. Mas mesmo assim, quando ele vai num local organizado, ele gosta de estar ali por perto. Ele não gosta de se organizar, mas gosta de estar em locais organizados.
Quem achou aí? Romanos 13, verso 1 a 7, para nós terminarmos. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois não temer a autoridade, fazer o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque o ministro de Deus é vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributos, a quem imposto, a quem temor, a quem honra. Aí eu vou usar um exemplo bem simples. A igreja está aqui, para de pagar a conta de luz. Aí de repente chega o carro aqui da Equatorial, o alicate. Aqueles endemoniados vieram cortar a luz. Não fosse endemoniado, não, foi a gente que não pagou mesmo. Então a igreja ela tem responsabilidade. Enquanto estiver aqui na terra, não a igreja como organismo, mas como organização, ela tem responsabilidades, né? E a gente tem que orar, buscar a Deus graça, sabedoria, e não tem como correr, irmãos. Não tem como correr das leis. Se você paga, você usufrui. Se não pagar, vai ser cortado. Isso é um exemplo simples. E às vezes as pessoas não têm esse entendimento, né? Vem para a casa de Deus e fala, eu vou ofertar para quê? Vou dizimar para quê? A igreja, ela é rica, ela se mantém. Não, a igreja se mantém se todos nós cooperarmos, se todos nós ajudarmos. Porque essa estrutura necessita disso também. Aí continuando aqui, a experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionista. E ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos, destes os seus ancestrais, o movimento Hollis, conhecido também como movimento de santidade, eram contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox Parham, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, no Kansas, lá em 1895. Ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante independente até o fim da vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história, e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Olha que coisa interessante. Esse movimento, lá no século XIX, dizia o seguinte, que você não precisa dessa estrutura física, não. Você não precisa pertencer à denominação, você não precisa pertencer a pastor. Essa pessoa aqui vivia uma forma itinerante. Deixou o pastorado, note bem, não deu conta das responsabilidades, e o caminho mais fácil foi o quê? Não, agora eu sou itinerante, vou sair pregando por aí, eu não tenho que responder a ninguém. Não tinha que responder a ninguém, mas os seus liderados tinham que responder a ele. Nota que não tem como correr da estrutura. Não tem como. Porque sempre vai estar ligado a alguma coisa, sempre você vai ter que dar um parecer para alguém. Isso faz parte da igreja. E esse movimento, essa ideia, infelizmente, ela está na mente de muita gente. Aí eu vou ser itinerante, né? Vai pulando de galho em galho. E não cria raiz, não cria estrutura, não é respeitado.
antes de Timóteo ele ser levado pelo apóstolo Paulo, vai dizer que ele já exercia a função dele na igreja local. E o bom testemunho dele é que fez com que os irmãos chegassem para o apóstolo Paulo e dissessem para ele: Paulo, leva esse jovem que ele tem talento. Antes dele ser ensinado pelo maior teólogo da sua época e o maior teólogo de todos os tempos, que é o apóstolo Paulo, ele foi ensinado pela avó e pela mãe. Ele respeitou o ensino da avó, da mãe e do seu pastor local, para depois, por causa da obediência, ele ser mentoreado por quem? Pelo próprio apóstolo Paulo. Senhores professores, 5 minutos para o técnico da missão. E muitas vezes as pessoas elas não estão querendo isso. Estão querendo pular princípios, pular propósito. E isso vai dar errado lá na frente. Os irmãos têm alguma pergunta, algum comentário? Se não tiver, vamos para a conclusão. O terceiro item aqui no terceiro tópico, ele vai falar sobre a necessidade de se organizar. E ele vai fazer um pequeno resumo como a Assembleia de Deus ela vem se organizando ao longo do tempo, instituindo a EBD, cultos de ensino, instituindo seminários, convenções, reuniões ministeriais. Então, ao longo do tempo, a gente vem se estruturando como igreja. Conclusão. É importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmo. Ou seja, não se exclui. Se você está na organização que é a igreja, você tem que lembrar que você também é um organismo. Você é vivo, você é movido pelo Espírito Santo de Deus. Mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Seria impossível. Mandar missionários e não vamos manter eles? Manda isso, manda aquilo, eles não estão ligados a alguém. Seria impossível. Então, para a igreja crescer, para a igreja continuar avançando, é necessário ela ser organismo e o principal também, é necessário ela ter uma estrutura. Se os irmãos não tiverem nenhuma pergunta, nenhum comentário, da minha parte, a aula está encerrada.